Stranger Things, como o próprio nome já diz, é uma série de TV estranha. Tem monstros, um mundo invertido, experiências governamentais secretas e uma personagem com poderes paranormais que consegue fazer surgir e explodir coisas só usando a mente. É claro que é exatamente por isso que o povo gosta tanto. Afinal, quem não curte um bom mistério? E se você soubesse que algumas dessas coisas estranhas que vemos no seriado realmente existiram na vida real? Oh my god, oh my god, oh my god. Oh my God. Quer saber quais delas? Continue comigo nesse novo episódio do Mitos do Pop que eu te conto. É claro que tantas maluquices não saíram apenas das mentes dos irmãos Duffer, que criaram e escreveram a série de sucesso da Netflix, que está ganhando uma terceira temporada. We created Stranger Things. Há quem até os acuse de terem roubado a ideia geral da história, mas uma coisa eles não negam: muitos detalhes interessantes do enredo foram inspirados em fatos reais, mais especificamente de uma experiência secreta do governo norte-americano chamada Projeto Montauk. Não é coincidência que Montauk era o nome código de Stranger Things quando os irmãos Duffer apresentaram o esboço da série para a Netflix. A inspiração é bastante óbvia, principalmente quando entendemos o que esse projeto fazia, se é que ele realmente existiu. É verdade. Quer dizer, às vezes não. É claro, é tudo mais uma grande teoria da conspiração, como diversas outras que você já ouviu até mesmo aqui no Mitos do Pop. E é sempre a mesma história. O governo dos Estados Unidos faz pesquisas obscuras que não podem ser reveladas ao mundo, sempre com o objetivo de descobrir alguma super arma secreta que pode ser utilizada contra possíveis inimigos. Ah, essa eterna guerra sem fim. Meu, esses caras não cansam de brigar, meu. Que isso, gente? Um pouco de paz e amor, por favor. Nesse caso, eu tô falando de uma experiência com indivíduos com poderes paranormais, nos mesmos moldes do que a Eleven sofreu na série. Todo esse enredo, que mostra a heroína Mirim enfrentando o monstro Demogorgon e a abertura do portal pro tal do mundo invertido, teria sido baseado em um fato que aconteceu na pequena cidade de Montauk, no estado de Nova York, no ano de 1983, mesma época em que se passa a primeira temporada do seriado. Aliás, a trama de Stranger Things inicialmente foi escrita para rolar em Montauk, mas só mais tarde foi transferida para a fictícia Hawkins, no estado de Indiana. Earth, America, Indiana, Hawkins. Bom, pelo que dizem os teóricos da conspiração, o projeto Montauk teria durado 4 décadas, mas os rumores só começaram a se espalhar na década de 80. Primeiro, um camarada chamado Preston Nichols lançou um livro detalhando as lembranças de experimentos dos quais ele diz ter sido cobaia. Em princípio, tudo parecia uma grande invenção, só que esse depoimento estimulou outras pessoas a confessarem terem participado de coisas parecidas. Vale dizer que esses experimentos envolviam viagens para outras dimensões no espaço e no tempo, além de tentativas de expandir o poder da mente humana. Os relatos eram tão elaborados que logo ficou claro que se alguma coisa realmente rolava em Montauk, então era algo grande, que envolvia um enorme investimento. E é claro, tudo top secret. Whatever, she has a right to know. As coisas teriam começado em 1943 com uma experiência que ficou conhecida como o Experimento Filadélfia. A ideia dos militares americanos na época era criar um jeito da esquadra do país ficar invisível durante a Segunda Guerra para não ser detectada pelos radares nazistas. Acontece que eles teriam conseguido outra coisa. Ao invés de ficar invisível, um dos navios, o USS Eldridge, foi transportado para um outro lugar. Ou há quem diga que foi para o futuro ou para outra dimensão. Say what? É claro que o governo jamais admitiu ter feito algo nesse sentido, mas de qualquer maneira, eles desistiram do projeto quando viram que alguns dos tripulantes do navio morreram e outros ficaram com graves sequelas. Para quem quiser saber mais, tem um filme que conta uma versão dessa história, Projeto Filadélfia, de 1984, que foi um dos primeiros que eu peguei na locadora e, pelo que me lembro, é bem legal. Então, não fui só eu que vi esse filme. Também teve um senhorzinho chamado Al Bielek. Quando ele assistiu o Projeto Filadélfia, começou a reparar em muitas semelhanças com coisas que pensava ter vivido anos antes. Fazendo terapia de regressão, ele conseguiu relembrar que participou do tal Projeto Montauk e que essas memórias haviam sido escondidas de propósito em seu cérebro para evitar que ele revelasse alguma coisa. E ele lembrou de muita coisa. Primeiro, que o nome dele nem era Al Bielek, mas sim Edward Cameron, e que ele tinha um irmão chamado Duncan, e os dois participaram daquele Experimento Filadélfia nos anos 40, quando ele era apenas um rapaz de 20 e poucos anos. Daí, o Al Bielek, ou Edward Cameron, resolveu contar
contar ao mundo toda a sua história. Ele diz que foram os estudos do renomado inventor Nikola Tesla que permitiram que o navio ficasse invisível, mas isso acabou abrindo um portal no tempo que os transportou para o futuro. Edward e o irmão estavam a bordo e acabaram sendo levados para o ano de 1983. Então, os militares dessa época mandaram os irmãos de volta para o passado, com a missão de destruir o equipamento que permitiu a viagem no tempo. Eles até conseguiram, mas o governo continuou a fazer experiências mesmo assim. Achou complicado? Calma que só piora. Com o passar dos anos, o Bilecki continuou a dar relatos de coisas absurdas que rolaram no envolvimento dele com o projeto Montauk. Ele relatou como teve a memória apagada e foi obrigado a viver a vida toda com um nome diferente. E além disso, nos anos 60, ele teria convencido o próprio pai a ter mais um filho para que a consciência do irmão dele, o Duncan, pudesse ser colocada nessa nova criança que nasceu em 1963. Quê? No! God, please, no! No! Ah, e lembra daquele Preston Nichols? Então, ele soube dos relatos do Al Bielek e acabou indo atrás dele. O resultado dessa amizade foi um livro em que ele descreve todas as experiências que eles tiveram no projeto Montauk. O livro conta que Nichols e Bielek trabalharam juntos em algo chamado cadeira Montauk, que usava sensores eletromagnéticos para aumentar os poderes psíquicos de quem se sentasse nela. E sabe quem tinha poderes psíquicos? O Duncan! Não o original, mas aquela versão nascida em 1963 que tinha a consciência do Duncan original. E ele foi a principal cobaia das experiências na cadeira Montauk. Se você pensar em Stranger Things, é só lembrar das experiências com a Eleven na primeira temporada, sabe? Então, era algo parecido. O Duncan só precisaria ter um tufo de cabelo de alguém nas mãos para conseguir enxergar onde essa pessoa estava e até ver com os olhos dela, ouvir e sentir. E é claro, ninguém imaginava que o Duncan seria, na verdade, uma pessoa do passado no corpo de uma outra pessoa. Claro, quem acreditaria nisso? De acordo com o livro, dezenas de outras crianças e jovens passaram por experiências parecidas. Eles seriam conhecidos como os Garotos Montauk. Alguns conseguiam até se teletransportar no tempo e no espaço. E todos foram de alguma forma sequestrados pelo governo para serem cobaias. Olha, essa história é bem mais longa e ainda envolve anos de experimentos torturantes que proporcionaram viagens não apenas no tempo, mas para outros planetas. Não vou aqui entrar em detalhes, senão esse vídeo não vai ter fim, mas deixo aqui a informação de que um dia o Duncan conseguiu invocar um monstro de verdade com o poder da mente. Se você pensou no Demogorgon de Stranger Things, meus parabéns. E foi com esse monstro enorme e com sede de sangue que o projeto Montauk foi finalizado de uma vez por todas. Os túneis subterrâneos da base foram enterrados com cimento e os vestígios da experiência ficaram escondidos para sempre. Ah, e é claro, os irmãos Edward e Duncan ainda voltaram para 1943 por um portal no tempo. É melhor deixar isso para lá. Ainda há quem acredite que esses experimentos não acabaram e continuam sendo realizados em algum lugar escondido dos Estados Unidos. Talvez até mesmo em Montauk, onde dizem que dá para ouvir os gritos nos túneis que continuam abertos. Verdade, mentira ou um pouco dos dois? No fim das contas, Stranger Things conseguiu uma grande proeza: descomplicar uma teoria da conspiração das mais complexas, dando origem a uma série de TV divertida que agrada crianças e adultos. Além disso, fez a gente olhar com ternura e saudade para aqueles bizarros anos 80. E acredite, isso é uma enorme realização. E esse foi mais um episódio do Mitos do Pop. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos fãs de Stranger Things e fique ligado para não perder nenhum vídeo novo do Adoro Cinema. A gente se vê na semana que vem. Tchau!